Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Assis, psicóloga, comunicadora, palestrante e idealizadora desse podcast que traz inúmeros insights para transformações na sua vida. A nossa convidada de hoje, gente, tem muito conteúdo. E se você ficar até o final e assistir tudo, estiver seguindo o Atualiza Universo, a Vanessa de Santos, que é a nutricionista convidada de hoje, e o Alessandra Assis, você vai ter um prêmio que eu te conto no meio desse episódio. Olha só, Vanessa de Santos, nutricionista, especialista na área clínica, na área esportiva, mestrado em gastroenterologia, isso mesmo, vamos falar de doenças hepáticas também, com especialização também com pacientes com câncer. Fala muito bem sobre a síndrome do ovário policístico. Você tem o sonho de engravidar, não conseguiu? Vem com a gente que tem um monte de orientações e dicas sobre alimentação de forma preventiva para o câncer e também como que você pode usar a alimentação para favorecer na sua gestação. Ela tem histórias e cases de sucesso incríveis, vocês vão saber hoje, com Vanessa de Santos. Seja muito bem-vinda, Van. Ai, muito obrigada, Ale. Estou muito feliz de estar aqui, contando um pouquinho, né, sobre a minha experiência, como eu ajudo as pessoas através da nutrição, né, porque a gente sabe que a nutrição é essencial hoje na saúde de qualquer pessoa. Antes, as pessoas viam a nutrição mais como estética, né? Hoje a gente sabe de como ela é essencial para uma boa longevidade, saúde, qualidade de vida. E estou muito feliz de estar aqui. É um grande prazer. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite, né, que eu te fiz. Passei com você e fiz uma bioimpedância diferente. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu já passei por vários nutris, né? Estou sempre aí nessa busca, né? Nessa balança, efeito sanfona. O que é essa bioimpedância? Então, na verdade, é assim, é um método de avaliação, mas são coisas diferentes no sentido do que a bioimpedância, ela nos dá também o percentual de gordura, de massa magra, de água e idade metabólica. O que é a idade metabólica? A idade das nossas células. Essa idade metabólica, ela tem que ser igual à nossa fisiológica. Por exemplo, eu tenho 36 anos, então minha idade ali na balança metabólica tem que ser 36 anos ou menos. E associado a isso, eu faço avaliação da composição corporal com o ultrassom body metrics. Então, como você viu, é um ultrassom mesmo, super pequenininho, que eu levo para qualquer lugar, inclusive quando eu atendo as pessoas em casa. E ele também nos dá o percentual de gordura, de massa magra e de água, só que através da espessura de músculo e gordura. E aí, qual que é? Aí você pode se perguntar, que muita gente me pergunta no consultório, mas por que você faz os dois? Porque a bioimpedância, ela pode sofrer influência de alguns fatores. Tanto é que a gente precisa fazer um preparo certo, que é o quê? Estar em jejum pelo menos 2 horas, ter urinado, nas 24 horas que antecedem o exame, não ter tomado café, tampouco feito atividade física. E a espera de um milagre. Faz tudo isso, gente, espera um milagre, que você vai ver lá que não vai ter gordura nenhuma. E aí, assim, qual que é a questão? O ideal seria, por exemplo, você foi no consultório 8 horas da manhã e fez essa bioimpedância. Na próxima consulta, o ideal seria que você fosse no mesmo horário. E a gente sabe que isso não acontece, eu mando até a orientação para os pacientes e muitas vezes essas recomendações não são seguidas. Só que o ultrassom body metrics, ele não sofre influência de nada. E gestante, inclusive, pode fazer, porque ele não afeta em nada a saúde, na verdade, mesmo sendo um ultrassom, né? Uhum. E aí ele acaba sendo mais fiel. Então, é um diferencial que eu trouxe para o consultório para agregar nessa avaliação da composição corporal. Olha que legal, muito bacana. E se você estiver nos seguindo, você tem 10% para fazer essa bioimpedância, né, Van? Isso, a bioimpedância e ultrassom body metrics. E no meu Instagram eu explico direitinho tudo isso. Então, fala um pouquinho assim, olha, como você atua bastante na área clínica e você tem especialização também com a saúde da mulher, conta um pouquinho pra gente se tem alguma alimentação específica que pode melhorar o transtorno da menstruação, né, da TPM ou a menopausa. O que a gente pode fazer para melhorar esses fatores? Então, assim, a alimentação, ela influencia bastante em todas as fases da vida de uma mulher. Então, desde a adolescência, quando ela tem lá a primeira menstruação, né, a menarca, que normalmente é acompanhada pela TPM, ou a gente até fala da síndrome
síndrome disfórica menstrual, que é quando esses sintomas são bem fortes. Síndrome disfórica menstrual, gente, precisa de acompanhamento com psicólogo também. Não dá só nutricionista, nem ginecologista. É um trabalho multidisciplinar. Eu diria até, Ale, que na saúde da mulher, eu diria que é esse combo, né? A equipe multidisciplinar é essencial. Então, aí depois, a nutrição também ajuda na fase adulta, nas mulheres que, por exemplo, têm, às vezes, endometriose, adenomiose, SOP, como é o meu caso, que é a síndrome do ovário policístico, e querem engravidar. E também ela é essencial no período da menopausa. Então, eu digo assim, que a nutrição acompanha as fases todas do as ciclo. Fases, né? Todas as fases do ciclo da mulher. Uhum. Então, aí você falou do SOP, que você teve... Eu tive bastante dificuldade para engravidar por conta da síndrome do ovário policístico. Eu fiz tratamento durante uns 6, 7 meses e não consegui, acabei desistindo. E depois que eu desisti, aí 3 meses depois acabei engravidando. Eu não sei se foi decorrência de alguma alimentação na época, acho que foi mais de ter desencanado mesmo, porque quando a gente está nessa fase do vamos tentar e está fazendo algum tratamento de fertilização, gera muita ansiedade, tem horário marcado para você, olha, tô fértil, venha, vamos tentar, né? Então, gera um certo estresse, acho que isso atrapalha bastante. E eu sei que você tem, né? E você tá aí grávida do Miguel, gente. Não parece, mas essa mulher linda, maravilhosa aí sentada, vocês não estão vendo barriguinha, mas ela tá grávida de 7 meses. Sim. Engordou somente 6 quilos, nada como você nutre, né? 6 quilinhos. Maravilha, só engordei pro Miguel, só pro Miguel, que delícia. Mas então, uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente se conheceu foi justamente porque você me contou alguns cases de sucesso de pessoas que estavam buscando um tratamento para engravidar e tudo mais, e tem uma alimentação específica. Nós temos um casal de amigos que a gente sai bastante, e eles também estão nesse processo, então eles tiraram o álcool, e eles estão comendo algumas coisas específicas. Eu queria que você contasse isso, porque eu acho que tem mais pessoas que vão se beneficiar. Então, assim, aí eu vou começar contando um pouquinho da minha história, né? Porque, assim, a síndrome do ovário policístico, a gente tem uma desregulação hormonal entre os hormônios luteinizante e folículo estimulante. E algumas mulheres têm algumas características, como, por exemplo, o crescimento de pelo em face, excesso de acne, a desregulação do ciclo menstrual, né? E aí, quando faz ali o ultrassom, tem os microcistos. No meu caso, o que acontece? Esses sintomas do tipo acne, pelo eu não tinha, mas minha menstruação era extremamente irregular. Então, eu menstruava normalmente a cada 45, 50 dias, né? Então, eu chegava a não ter 2 ciclos, a 3 no ano. E, além disso, também, quando eu menstruava, minha TPM era terrível. Nossa, eu sofria demais, assim. E o que acontece? Eu já tinha esse conhecimento da nutrição, sendo importante, só que aí muitos médicos ainda tratam a SOP com pílula anticoncepcional. E o que a pílula faz? Que eu fiz na época. Ela estimula você a menstruar. Então, você pensa assim, meu ciclo está regular, porque eu estou menstruando. Mas não, a pílula, ela faz isso. Aí, eu cheguei um momento e falei para minha médica, falei, não quero mais tomar pílula. Todas que eu tomo, eu tenho sintoma. Eu tomei, acho que pelo menos umas 6 pílulas, 6 tipos diferentes, né, Ale? Aí, eu falei, não, eu vou mudar. Aí eu comecei a seguir, assim, estudar mais um pouco. E aí, o que é caracterizado na SOP que a gente consegue tratar com a nutrição? A resistência insulínica. O que é isso? A insulina é um hormônio que a gente produz naturalmente no pâncreas, que ele faz o quê? Ele capta a glicose do sangue, que é o açúcar, e leva para dentro da célula. Quando a gente tem a resistência insulínica, essa insulina não funciona direito. Então, aí, às vezes, a gente tem insulina no sangue alta, assim como a glicemia. Outro ponto importante, normalmente as mulheres têm alto percentual de gordura. Por exemplo, quando a pessoa me olhava, sempre falava, nossa, você é magra, né? Só que eu era uma falsa magra. Eu tinha um alto percentual de gordura. Que eu lembre, assim, meu percentual, quando eu fiz minha primeira bioimpedância, era 31%, 32%. Nossa, eu não acredito. O ideal... Para, pois e meu peso, aí assim, a gente fala o IMC. Meu IMC era 21. Aí eu falava, nossa, né? E aí, eu falei, eu tenho alto percentual de gordura, e o ideal é que a gente tenha pelo menos 25%, que até te expliquei lá na consulta, né? Aí, eu comecei a mudar mais meu hábito alimentar. Não é que meu hábito era ruim, mas, por exemplo, eu sempre gostei de bebida alcoólica, então, no final de semana, eu tomava uma cervejinha, um vinho, um gin.
Eu brinco, eu sou nutricionista, mas eu sou um ser humano, Sim, então a gostava vida social, né? de comer uma pizza, um hambúrguer, enfim, né? Algumas coisas que a gente sabe que não são consideradas saudáveis. E eu fazia exercício físico, mas era assim, eu ia hoje, depois eu ia daqui 10 dias, não ia mais. Então eu falei, não, eu preciso mudar. E aí a minha médica falou, tá bom, a gente vai tirar a pílula, só que a gente vai entrar com metformina, que ajuda na sensibilidade dessa insulina, desse hormônio. Só que eu comecei a tomar metformina e eu comecei a ter muita diarreia, porque eu tenho a síndrome do intestino irritável. E aí eu falei, gente, não tá dando, porque aí eu tô emagrecendo, mas na verdade eu tô perdendo nutriente, né, e desidratando. Então, o que eu fiz? Mudei minha alimentação. Parei de tomar bebida alcoólica, era muito esporádico. Lanches, assim, eu fazia meus lanches naturais em casa. Então, assim, às vezes um hambúrguer caseiro, uma pizza com uma massa integral, enfim, eu fui adaptando. Não é que eu excluí totalmente. Doces, o chocolate, para mim, sempre 60%, em uma quantidade muito pequena. E prática de atividade física, comecei a fazer 6 vezes na semana. Olha. Eu era bem carrasquinha, assim, comigo. Rata de academia. Rata de academia. E aí, nisso, foram vindo os resultados. Então, eu reduzi percentual de gordura, chegando a 20,5%. Que delícia. Então, perdi 10%. E aí, meus exames foram regularizando. E aí, o meu ciclo foi voltando ao normal. Então, de 45 foi para 40, depois 38, 35, até que ficou entre 28 e 30 dias. Assim, né? O ciclo a cada 28, 30 dias. E quando eu olhei, a minha médica via os resultados, as alterações hormonais estavam controladíssimas. Aí ela falou, você está no período certo para engravidar. Eu falei, doutora, mas eu e meu esposo, a gente não quer esperar um pouco, tá bom. Passou um tempo, comecei a acho que ficar muito ansiosa, e aí começou a desregularizar de novo meus hormônios. Aí eu falei, gente... Ansiedade. Você podia falar também, alimentação para ansiedade, para quem é muito ansioso. E aí? Eu comento, ajuda bastante. E aí, assim, o que acontece, Ale? Eu falei, não é possível. Aí ela falou, se você não engravidar agora, pela sua idade, seria importante você congelar seus óvulos. E eu comecei a pesquisar para congelar. É uma fortuna, né? Muito caro. Tem algumas ONGs que ela até me orientou, né? Que você doa um óvulo e você paga menos. Mas eu falei, é uma opção. É bem interessante isso. Aí eu falei, vou ver. Aí eu conversei com meu esposo e falei, olha, se a gente não engravidar até X período, que o prazo era o final desse ano agora, que nós estamos. Eu falei, eu vou congelar e a gente vai tentar de outra maneira. Aí meu ciclo começou a não vir. Aí eu falei, nossa, minha síndrome piorou mesmo, né? Aí até que um dia... No dia 1º de janeiro, me deu uma vontade de tomar Coca-Cola. E anos que eu não tomo Coca-Cola, porque eu não tomo refrigerante. Nem sem açúcar? Nada, nem zero, nada. Aí ele falou, amor, não é possível, você tá comendo que nem eu. Você tá com vontade de tomar Coca-Cola, que isso pra mim é o fim do mundo. Ele falou, você tá grávida? Eu falei, não sei, acho que não. Aí fiz o teste, aquele mais baratinho, e deu positivo. Então, assim, eu sou uma prova de que quando você muda o hábito de vida e a alimentação, você controla a insulina. Qual que é o foco quando a gente fala de insulina para quem tem SOP? 7. A taxa de normalidade no exame é muito grande. Se eu não me engano, até 23. Mas qual que é o foco para a SOP? 7. Então, não adianta. Se vem uma mulher com 15, tá dentro da faixa de normalidade. Mas não, ela tem que reduzir. Tem SOP, tem que reduzir. E assim, para esse controle, a gente precisa controlar carboidrato, Ale, não tem jeito. Porque o carboidrato aumenta a insulina. Isso. Então, assim, tanto quantidade quanto qualidade. Não é retirar carboidrato, não é isso. É a gente controlar, diminuir um pouquinho... ter os horários certos, né, para consumir esse carboidrato e preferencialmente integral. E assim, a minha história, né, é um case de sucesso. Tem uma paciente que eu nunca esqueço. Ela fala assim, olha, doutora, eu tô vindo aqui, mas eu acho super difícil eu engravidar. Aí ela falou, nossa, eu queria tomar vinho. Ela queria tomar vinho. E ela tava nesse período comigo, assim, nesse tratamento.
Aí ela foi e comprou um teste para ver. Ela falou, eu quero tomar vinho, faz tempo que eu não tomo, tô numa comemoração, vou ver. Aí ela fez o teste, deu positivo. Ela falou, não, esse teste tá errado. Foi na farmácia, comprou outro teste, deu positivo. Aí ela foi e comprou mais 4 testes e todos deram positivos. Aí ela ligou pra ginecologista dela, me faz um pedido de beta-HCG, porque eu acho que eu tô grávida. Aí no dia seguinte ela foi e fez, e tava. Ah, que delícia. E aí ela tava com acompanhamento com você. Tava. Tem outro case de sucesso seu, que é aquela pessoa dos Estados Unidos, acho? Foi, isso mesmo. Ela também, ela me achou pelo Facebook. E aí ela começou a acompanhar comigo e ela falou assim, olha, Vanessa, eu vi que você cuida dessa parte de fertilidade, eu queria ver o que eu posso, eu sei que aqui a alimentação acaba não sendo tão saudável, né? Eu falei, não, tá bom. E aí a gente começou, só que ela falou assim, só que eu já tô com a consulta marcada na clínica de fertilização in vitro. Ela já ia fazer. Isso daí. Aí ela fez a primeira consulta comigo, aí na segunda eu ia passar a suplementação, porque tem suplementos que são bons, um deles é até o myo-inositol, ele é essencial quando eu falo do tratamento de SOP. Aí eu passei para ela, eu falei, você tomou? Ela, não. Aí eu, por que não? Esse é com magnésio? Não, o myo-inositol, ele ajuda nessa sensibilidade à insulina. E ele tem uma ação antioxidante. Porque, assim, quando a gente fala de engravidar, e não só da SOP, mas a fertilidade como um todo, a gente tem que desinflamar o organismo e proteger as células. Então, a ingestão de antioxidantes é essencial. Por exemplo, o myo-inositol, coenzima Q10, ômega 3. Então, são alguns nutrientes que tem que estar presente nesse planejamento alimentar. E aí, essa paciente foi isso. Aí eu, mas por que você não tomou? Ela, porque e se eu tiver grávida? Tem algum problema? Eu, você tá grávida? Ela, tô. Eu fiz o teste, deu positivo. Que legal. E foi também à distância. Então, assim, o acompanhamento à distância, ele é super viável e a gente tem bons resultados também. Bacana, né? Muito bom. Agora, durante aí o seu relato, a gente falou sobre a ansiedade, né? Você falou que você estava mais ansiosa e tudo mais. E que tipo de alimentação a gente pode fazer para colaborar com pessoas ansiosas? Então, assim, pessoas ansiosas, às vezes, elas têm a compulsão alimentar, né? E aí, um dos pontos que eu sempre falo é essa pessoa tentar não ficar tanto tempo em jejum. Por quê? Se a gente ficar muito tempo em jejum, quando a gente vai chegar na próxima refeição, a gente vai querer comer tudo que vem pela frente. E a gente come sem mastigar direito. A mastigação, ela transmite, né, a informação para o cérebro para ativar o centro de saciedade. Então, a gente precisa mastigar bem. Então, quem é ansioso, o primeiro ponto é não ficar tanto tempo sem comer. Segundo ponto, o magnésio, que até você comentou. O magnésio, hoje, ele é essencial quando a gente fala de ansiedade, depressão. Inúmeros estudos mostram como ele tem reduzido. E, assim, quando a gente observa, as pessoas hoje, quando a gente solicita exame, elas têm uma deficiência de magnésio, porque não consomem na alimentação. Não consegue consumir, né? Então, assim, a suplementação de magnésio na ansiedade e depressão, ela ajuda demais. E outro ponto que eu sempre falo são os alimentos fontes de triptofano. Por exemplo, banana, o chocolate amargo ajuda também. A canela e cacau, quando a gente toma, por exemplo, à noite. Sei lá, um leitinho com um pouquinho de cacau em pó, ou um leite com uma canela, né, antes de dormir. Ela também ajuda no sono e vai ajudar nessa ansiedade, que tem pessoas que são ansiosas e não conseguem dormir direito. Porque o triptofano, ele é precursor da serotonina, que é aquele neurotransmissor. E tem suplemento também, né? Tem o triptofano. Tem triptofano e o 5-HT, que já é como se fosse a serotonina, digamos assim, né? Então, também ajuda nessa questão da ansiedade. Bom, né? A alimentação, eu falo assim, ela não resolve tudo. Mas se a gente tem uma boa alimentação, a gente consegue... Ela melhora um monte de coisa, né? Porque é de dentro para fora, né? Melhora a pele. Aí você só vai na academia da face para dar um ajustezinho. Isso, gente. Né? Para ficar um pouquinho melhor. Mas é o in e o out, né? A gente precisa de comer bem e o out que é... Toma o suplemento da vitamina D, da Noasis. Hoje, nossa convidada ganhou aí da Noasis a vitamina D com a vitamina K. Diz que é ótimo, né? Essa combinação sublingual. Isso, a vitamina K ajuda na absorção e na ação da vitamina D. Diz que é super legal tomar, o super legal é ótimo, né? Que é super importante tomar as duas juntas, né? Sim, e vitamina D hoje todo mundo tem deficiência, né? Porque
o sol, hora a gente tem, hora não, né? Então, eu tomo vitamina D, uma dose de manutenção, digamos assim, né? Aí, quando eu faço o exame e tá baixa, aí eu suplemento. E é isso que eu faço também com os meus pacientes. Porque o ideal é que a vitamina D no sangue, ela esteja pelo menos 40 nanograma por ml. Agora, tem gente que fala assim, o meu tá 30, ó, tá dentro da faixa de normalidade. Mas quando tá acima, melhora muita coisa, Muito. né? A cognição, desempenho, a disposição, imunidade, um monte de coisa. Esses suplementos são essenciais, né? Não tem como. Alguns são essenciais, que todo mundo tem que ter, né? Sim. Coenzima, ômega, magnésio, vitamina D. Vitamina D. E eu diria assim que cuidar do intestino também, né? Eu adoro esse tema do intestino, você sabe, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. E o intestino, pegando esse gancho aí da questão do intestino, a gente ouve falar bastante da tal da desparasitação. E aí nós conversamos sobre isso na minha consulta, porque eu passei com consulta, lógico, com a Vanessa. Estou fazendo aí um acompanhamento, aguardem resultados, gente, não me julguem, calma, ainda vou começar. E aí você tem uma opinião sobre essa questão da desparasitação e cada médico, ou nas redes sociais, então a gente pira, né? No TikTok a gente pira com essa questão da desparasitação. Que você tem que tomar Anitta, que você tem que tomar não sei o quê, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Na verdade, quando eu fiz, foi muito bom, porque foram por 21 dias, com a tal da lua nova, se não me engano. E acabou sendo bom porque acaba dando uma limpada, assim, você tira a carne, você fica só naquilo que vem da terra, na raiz e tudo mais, você desincha, desinflama, provavelmente, que está inflamado. Mas falando da importância do intestino, você que tem aí toda essa questão do seu mestrado e tudo mais, e do câncer, que é algo que você acompanhou durante 15 anos aí trabalhando com pacientes oncológicos e tudo mais, nós vimos um aumento muito grande na faixa etária dos 30 até os 45 anos de câncer de intestino. Isso provavelmente está ligado a maus hábitos alimentares, talvez. Fala um pouquinho sobre isso. Porque assim, o que eu falo, que a gente sempre tem que pensar, que até o que eu explico para os meus pacientes, pensa que o que você coloca na boca vai passar por todo o seu trato gastrointestinal, então pelo esôfago, estômago, intestino. Então, se você só consome alimentos ultraprocessados. E aí, só um adendo, gente. Ultraprocessado não quer dizer industrializado, porque tem muito industrializado que é benéfico. Um exemplo, iogurte. Mas só 2 ingredientes. Isso mesmo. Eu adorei. Acho que foi você que colocou a postagem. Eu já tirei o print, já mandei pro maridão. Olha, só pode comprar dessas marcas. Isso mesmo. Porque, assim, ultraprocessados são o quê? São aqueles alimentos que têm excesso de gordura saturada, trans, sódio, enfim, carboidrato refinado, açúcar. Então, quando a gente consome muito ultraprocessado, bebida alcoólica, então isso vai machucando o nosso trato gastrointestinal. E o intestino é o quê? Aonde ocorre a absorção, né, dos nutrientes e também a formação das fezes, que absorve a água e a formação das fezes. Então, hoje a gente vê que os maus hábitos alimentares ainda são muito prevalentes, né? Então, tem muita gente que pede comida e fala assim, é porque eu peço comida. Mas, gente, pedir comida, tem comida muito boa em aplicativo, super saudável. Eu sempre digo que tem como você fazer boas escolhas, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa alimentação ruim, Ale, o que acontece? É um processo pró-inflamatório. Essa inflamação acaba alterando ali a função das células, entre elas do intestino, que a gente está falando desse órgão. E aí isso propicia o maior risco de iniciar a formação de células oncológicas, né? Que é o que a gente chama de um processo chamado oncogênese. E aí você continua consumindo esses alimentos e isso vai, digamos, afetando cada vez mais a função dessas células e pode formar o tumor. Então, hoje, além disso, outro ponto que a gente não pode esquecer, eixo intestino-cérebro. Eu sou muito estressado. Isso também gera um processo inflamatório. O estresse... A síndrome do colo irritável está ligado também, né? A fatores estressantes, a sua cabeça. Eu também falo que... Síndrome do intestino irritável, isso mesmo. Que também precisa da terapia quem tem. Muito. Eu mesmo, eu tendo a síndrome, eu fiz terapia por muitos anos. E isso ajuda muito. Então, assim, quando a gente fala do intestino, hoje... E a gente fala assim, câncer. Antes o câncer acontecia só em idosos, né? Porque a gente pensa, a gente vai envelhecendo, as células vão envelhecendo, então natural que aumente a prevalência.
Só que hoje não. E eu atendo bastante paciente, viu, com câncer de intestino. Já cheguei... A paciente mais nova que eu atendi tinha 21 anos. Nossa, não posso nem imaginar. Pois é. Então, a alimentação a gente tem que pensar como prevenção também, né? E causadora de doenças. Ela tem os dois lados. Previne, mas também ela causa. Olha só. E em junho agora nós tivemos a conscientização da esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? As pessoas morrem de medo de fazer aquele ultrassom total do abdômen, ai meu Deus, vai vir esteatose, grau 1, grau 2, grau 3, e lá vai. E muitas vezes só tomam consciência da gravidade ou da situação, do tipo, você precisa fazer um regime de qualquer jeito depois desse exame. Como prevenir e o que pode fazer para evitar a esteatose? Então, a esteatose, hoje, ela é uma das doenças mais prevalentes, assim, né? A gente costuma dizer que aquelas pessoas que estão acima do peso, pelo menos 50% delas têm esteatose. E aí, eu escuto muito dos pacientes, mas doutora... Eu já vi pessoa magra também com esteatose, como pode? Tem, e aí que tá, né? Os estudos, eles mostram que pode ser de caráter genético, mas também é isso que eu te falei, a falsa magra ou falso magro, que tem alto percentual de gordura. Eu fui a vida inteira, eu sou a vida inteira falsa magra, gente. Principalmente as pessoas que têm a gordura na região abdominal, que é muito comum o homem, né? Ter a gordura visceral. Então, essa que é a pior que existe, né? A pior que existe. Então, por exemplo, às vezes a gente olha aquela pessoa de costas mesmo, ela é super magrinha. E aí, quando vira de frente, tem aquela gordurinha na região abdominal. Mas não é a barriguinha da cerveja, é essa? Então, mas o álcool é um fator que machuca o fígado. O fígado, é verdade. Então, tem isso. Às vezes tem aquela pessoa que come tudo direitinho, mas aí chega final de semana, bebe tudo que tem que beber. Nem de final de semana pode, um vinhozinho da Lelore. Não, é aquilo que eu falo. Beber, para quem não tem esteatose, Ale, eu acho que socialmente é aquilo que a gente fala, não há problema nenhum, né? A gente tem que ter o autocontrole. Mas para quem tem esteatose, o menos pior seria o gin, para quem quer emagrecer, né? Tipo, o social, tomar somente ele é o menos calórico. Isso que eu quero dizer, o menos pior no sentido de ser o menos calórico seria o gin, né? Agora, para quem tem esteatose, tem que tomar cuidado com a bebida alcoólica, mesmo o vinho, a gente sabendo dos benefícios da uva, mas tem que tomar cuidado. Come a uva, gente, mais fácil. Né? Ou toma o suco de uva integral. Mas a questão é que a esteatose, se você tem a gordura no fígado e continua bebendo, essa só gordura no fígado, que tem muito paciente que fala, ela pode progredir, por exemplo, para uma cirrose, um câncer de fígado. Não é só uma questão estética, né? Não é. Não é, a gente tem que cuidar. E a alimentação ajuda na reversão. Eu atendo bastante paciente, que eu tenho parceria com uma médica de Manaus, e ela me manda bastante paciente. Então, uma vez por semana, eu atendo esses pacientes de maneira online. E aí, lógico, eles têm que emagrecer, a gente tem que controlar a caloria, mas precisa controlar carboidrato também, por causa da questão da insulina e gordura, principalmente gordura saturada e trans. Mas a gente vê ótimos resultados. Enquanto é só gordura no fígado, a gente consegue regredir, né? Porque ela tem vários graus. Grau 1, grau 2, uma dieta 3, balanceada. Isso. Aí a gente consegue regredir. Mas se já avançou, por exemplo, para algum grau que a gente fala de fibrose ou cirrose, essa parte do tecido do fígado que tem já a fibrose, a gente não consegue reverter. Mas onde tem gordura no fígado só, ainda assim. E colesterol, quando ele é genético? A pessoa come tudo direitinho, mas tem um colesterol alto. Não prejudica também quando vai tomar, por exemplo, Tresor, rovastatina, diz que prejudica também o fígado. Mas as pessoas comem assim, tipo, e agora? Tomo ou não tomo? Faço ou não faço? É que aí, assim, como pensa um lado, mas prejudica o outro. Como é genético, né? Aí não tem... A pessoa tem uma alimentação boa, faz atividade física, não come fritura, gordura, mas tá lá. Colesterol alto. Tem às vezes pequenas alterações que a gente consegue fazer e ainda consegue reduzir um pouco, mas é difícil a pessoa, quando é colesterol genético, ter aquele colesterol lindo, assim, né, dentro dos padrões. Aí tem que ficar com o uso do medicamento mesmo. E é até legal isso que você falou das estatinas. Gente, anota essa dica. Quem toma estatina tem que tomar coenzima Q10. Estatina reduz a síntese de coenzima Q10 natural pelo nosso organismo. Então, olha que dica importante. Coenzima Q10. Não pode deixar de tomar. Bacana, dica importante. Anotem, gente. Meu Deus do céu. E tem alguns alimentos que são mais
eficazes, que pode beneficiar ainda mais na área da menopausa, por exemplo, essa mulher que está aí no 40 a mais, 45 mais, ainda, né, indo aí para o climatério, o que ela pode usar, o que ela pode se beneficiar, que tipo de alimentos, ou ter algum outro suplemento fora esses que você já deu aí de orientação, que são essenciais, que ela pode tomar para melhorar ainda mais esse processo? Então, no período do climatério, alguns pontos são essenciais. O primeiro é o controle da gordura corporal, né? Que aí é através da alimentação. E os sintomas que as mulheres podem começar a sentir, né? A partir do climatério, que é esse período que antecede a menopausa. Nesse sentido, a gente tem muita fitoterapia, por exemplo, e chás que ajudam ou outros nutrientes. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, o chá de sálvia ajuda bastante em calorão, nos fogachos, né? Os calorões. A geleia real, que ajuda na imunidade, ela tem muito esse fator, né, associado à imunidade, mas ela também ajuda na questão do controle dos fogachos. Sabia. Que legal. É bem legal. As vitaminas, quando eu falo das vitaminas do complexo B, elas fazem o nosso corpo funcionar em equilíbrio. Então, é lógico que a gente precisa consumir pela alimentação. Então, por exemplo, bastante verduras verdes escuras ou brócolis mesmo, aquele prato colorido, sempre tentar incluir pelo menos 3 porções de frutas no dia, porque são fontes de vitaminas do complexo B. Então, a gente precisa consumir. Outro suplemento e alimentos fontes que não devem faltar é o ômega 3. O ômega 3 ele é anti-inflamatório, então ele ajuda no intestino, no controle do colesterol e prevenção de doenças cardiovasculares, porque uma vez que a mulher entra na menopausa, como os hormônios diminuem, essa proteção cardiovascular também reduz. Então, a gente precisa ter uma alimentação que vise a saúde do coração. Então, por isso que o ômega 3 é essencial. E aí, a alimentação, Ale, é sempre baseada na dieta do Mediterrâneo. Então, assim, mais peixe, abacate, azeite, que são as gorduras boas, as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Então, assim, não é que não deva consumir carne vermelha, mas tem que ser menor frequência, digamos assim, né? Dá preferência ao peixe. Essa que é a dieta mediterrânea. Estou tentando lembrar aqui. Você está falando, eu estou pensando aqui, meu Deus, será que eu já fiz a dieta mediterrânea? Eu já fiz tantas dietas na minha vida, meu Deus, será que essa já entrou na roda? Então, é que ele é mais baseado em gorduras boas, né? Que nem muita gente julga o abacate. Eu não devo comer o abacate porque é gorduroso. É calórico, sim, ele é gordura, né? Basicamente. Então, ele vai ter um pouco mais de caloria. Mas é gordura boa. Gordura boa. Eu já mas fiz. Não vai comer o abacate inteiro com açúcar. Né? Dá liquidificador com açúcar, com leite. Não, gente. O abacate com açúcar aí não. O abacate com ovo pode. O toast, que fica uma delícia. Isso, eu tava pensando no toast. O pão de fermentação natural, o abacatezinho lá e um queijo. Pra lá de bom sem glúten. Pode me patrocinar pra lá de bom sem glúten. Mário, ó, tô fazendo a propaganda aqui. Toast já foi lá? Não foi, você precisa ir. Ó, gente, muito bom. Eu tenho uma sensibilidade ao glúten. Nossa, você precisa conhecer para lá de bom sem glúten. Ele tem exatamente isso, é o toast com o pão sem fermentação, o abacate, o ovinho em cima, é delicioso. E fora que dá muita saciedade, né? Eu falo, fica muito bom. É que eu brinco com os pacientes e falam assim, doutora, posso comer abacate? Eu falo, aí eu já me antecipo, mas sem açúcar e não é para comer o abacate inteiro. Aí ele, tá bom. É igual mandar comer ovo e vai comer uma gemada. Um quindim. Ai, meu Deus do céu. Mas só um pouquinho também da microbiota, que a gente falou um pouquinho ali da desparasitação e tal, mas também tem uma outra coisa que é bastante interessante, que é essa coisa da microbiota intestinal. Eu fiz uma vez um podcast como host, né, entrevistando, era para lançamento de um probiótico. E aí a gente fez essa simulação desse podcast, enfim, que era uma entrevista com uma pessoa que tinha emagrecido muito, porque usou o probiótico, porque tinha microbiota. E aí tem toda uma explicação de que lá, como se tivesse bactérias boas, bactérias ruins, e que a gente acaba engordando por causa disso. Já dei várias vezes essa desculpa pro meu marido. Acho que eu estou engordando por causa da microbiota. Porque assim, o nosso intestino, eu falo que todo mundo tem que cuidar. Eu mesma, assim, durante a gestação, eu continuo tomando vários suplementos, entre eles o probiótico, né? Porque assim, no intestino, o que ele tem que pode influenciar essa questão do peso? Lá, a gente tem produção de hormônios, que são hormônios neuroendócrinos. Um deles é o GLP-1.
Por exemplo, hoje muita gente usa o Ozempic, que é um análogo de GLP-1. O que esse hormônio faz? Ele dá saciedade, então faz a gente comer menos, né? E aí, consequentemente, ajuda no emagrecimento. Então, eu sempre brinco, gente, tudo bem, quem tem a indicação do Ozempic, que é indicado para muitas pessoas para o controle do diabetes, ótimo. Mas para quem quer emagrecer, não seria o Ozempic o mais indicado, né? Porque você não cuida do seu intestino, é muito mais barato e você vai ter a produção do hormônio, né? Mas assim, então o que acontece? Tem a produção desses hormônios, que entre eles o GLP-1, e lá nós temos essas bactérias, que são tanto bactérias boas quanto ruins. Um exemplo, se eu como só fast food, o que acontece? Aumenta as bactérias ruins, diminuem as boas. Aí aumenta a inflamação nesse intestino. Se meu intestino está inflamado, eu não produzo, por exemplo, esses hormônios de certa forma, adequadamente. Então, a minha sensação de saciedade está reduzida. Então, quando a gente fala de emagrecimento, um dos primeiros pontos é cuidar da microbiota intestinal. A partir do quê? Uma alimentação saudável, que tem que ter fibra. Então, verdura, legumes ou módulos de fibra, que hoje a gente tem goma cássia, psyllium, então, que a gente consegue incluir também. Eu uso o psyllium, melhorou muito. Para complementar. Uhum. E ele não tem caloria, por exemplo, o psyllium, mas associado a um probiótico. Só que o primeiro passo é cuidar da alimentação, porque às vezes, assim, a pessoa não come direito e está tomando probiótico, então não vai fazer o efeito que a gente realmente deseja, né? E o probiótico tem que tomar à noite, né? Ou antes de dormir, ou logo que você acorda em jejum. Uhum. Mas aí tem essa relação. Então, assim, sua microbiota está em equilíbrio, você vai ter mais saciedade, vai comer menos e vai te ajudar no emagrecimento. Então, tem que ter um equilíbrio dessa microbiota intestinal. Não tem jeito. E aí, a alimentação, mais fibra, água. Muita água. Muita. Como que o pessoal calcula a água que tem que tomar? Então, a gente calcula em média 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 60 quilos, um exemplo, o mínimo que você tem que tomar é 1,8 litro por dia, no mínimo. Uhum. Agora, o máximo, se você não tem restrição por qualquer tipo de doença, enfim... Não faz mal? Não faz mal. Nossa, meu filho chegou outro dia e tomou 5 litros de água. Eu achei um absurdo. Mas você sabe, Ale, que eu sofri muito um período da gestação com constipação, né? Quem tem síndrome do intestino irritável, às vezes pode ter essas alternâncias, né? Só que água sempre foi uma coisa que eu bebi muito. Então, por exemplo, eu bebo 4 litros e meio, às vezes, por dia. Teve uma época que eu até pensei, eu falei, gente, será que eu tô com diabetes? Deixa eu beber água. Porque eu falava, nossa, minha boca fica seca, sabe? E no fim, não. Meus exames, graças a Deus, são todos normais, né? Mas é isso mesmo. Uhum. Mas a gente tem que beber muita água. E assim, quando a gente tá com sede, é que o nosso corpo já tá com deficiência de água. Então, assim, a sede é um sinal que seu corpo já tá baixo em água, digamos assim. A sede, a pele seca. A pele seca, isso mesmo. O intestino, quando não funciona, tem pessoas que comem... Nossa... Muita fibra, atinge até a recomendação, mas não bebe água. Aí não adianta, né? Aí a gente acaba não conseguindo... Diz que é pior, né? Se você come muita fibra e não beber água, diz que é muito pior, né? Porque vai parando ali, né? Vai ficando aquele bolo, né? Bolo, isso. Aí vai parando no intestino e acumula. Aí eu compartilhei um vídeo seu, até para divulgar que você estava vindo aqui, onde você diz que a gente tem que fazer o número 2 todos os dias. Aí eu fiquei super assustada. Falei, meu Deus do céu. Corre para fazer logo essa dieta da Van, porque o meu é muito preguiçoso, né? Meu Deus do céu, todos os dias? O ideal que a gente igual fala patinho. assim... Minha filha é igual um pato. Come e já vai, come, né? É um metabolismo bom do caramba. Porque assim, tem muita gente que fala assim, mas eu sempre fui constipada, né? Eu sempre tive dificuldade. Então, quer dizer que você sempre teve algum pontinho que afetava ali o funcionamento do intestino. Porque, assim, o intestino... Como a gente já comentou, tem a relação emocional, tem a relação de você se movimentar. Então, por exemplo, pessoas que são constipadas, uma dica que eu dou. A cada refeição que você faz, caminha um pouquinho na sua casa que vai te ajudar. Então,
vai ajudar nesse movimento peristáltico, né? Igual quando a pessoa está internada no hospital e precisa Fica receber mais. alta. Aí, tipo, vai andar. Isso, porque ajuda. E aí tem a ingestão de água e o consumo de fibras. Então, assim, o normal, que a gente fala que é o fisiológico, é a gente ir todos os dias ao banheiro. Uma vez ao dia, tem gente que fala assim, mas eu vou 2 vezes, é porque às vezes não elimina todo o volume, né? Eu falo que tem muita gente que não gosta de falar de fezes, né? Ai, de gente, cocô. eu adoro. Adoro, eu Mas quero tem falar que também falar. daquela tabela. A tabela de Burst, é isso? Burst? Como é que chama? Aquela É, tabelinha que tem Bristol. lá. Bristol, isso mesmo. Que é o É. número 1, o número 2. Menina do céu, eu fico desesperada quando o meu tá no número 1. Que é o cabritinho, né? Eu falo, gente, tá horrível. É. Eu olho tudo. Eu olho o formato, olho a cor. Não, e é engraçado, né? Quando a gente não consegue evacuar direito, a gente fica literalmente enfesado, né? Porque aquilo Sim. parece que para Sim, e horrível. assim, fica horrível, dói a barriga. Nossa, eu quando Incha. passei, aí eu até cheguei a brigar com meu marido, ele falava assim, mas que culpa eu tenho que você não tá conseguindo ir no banheiro todos os dias? Eu falei, mas tá doendo, eu tô sofrendo, porque era a pessoa barriga sofre. Quem da... tem muito, assim, sofre Nossa, mesmo. eu sofri demais. Pra mim era terrível, porque eu sempre fui um reloginho. Aí você não começa a ir. Aí eu comecei, cara. Até eu tô preparando um post que eu vou colocar minha rotina pra ajudar o intestino a funcionar, né? Porque eu falei, não, eu preciso criar uma rotina aqui. Que isso? Não tá dando certo. E aí A atividade agora tá... física também ajuda bastante. Ajuda muito. Assim, Ali, é aquilo que eu falei, às vezes o caminhar, porque tem gente que fica na E se conhecer também, né? Por exemplo, o café ajuda. estimula. O café, ele faz aumentar o peristaltismo, né? Que é o movimento do intestino. Então, tanto é que quando a gente tem diarreia, a gente não deve consumir, né? Então, ele ajuda, sim, a soltar o intestino, as fibras, o psyllium, como você toma, chia, aveia, mais água, né? Bastante água. Então, eu falo assim, consumir uma porção de fibra, toma um copo de água. Já faz isso para não esquecer, entendeu? Associa sempre. Já associa, isso mesmo. Igual a pessoa que bebe socialmente, pega lá um pouquinho do vinho, um pouquinho de água. Isso. Faz as associações. E aí vai diluindo, né? Ô, Van, digamos como foi assim. sua experiência trabalhando com pacientes oncológicos? Como que você se estruturou para isso? Né? Tipo, fé, religião, família. Como foi trabalhar essa experiência em hospital? Então, Ale, assim, ó, eu tive o primeiro contato, né, com um paciente oncológico, quando eu defendi meu mestrado. Aí eu falei, eu quero entrar de novo no mercado de trabalho. Aí eu fui trabalhar no ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. E lá vem vários casos, assim, né, do Brasil todo, ele é referência em câncer. E eu confesso que aquilo mexeu muito com o meu psicológico na época. Mexe, né? Muito. Eu falo que eu não tinha, acho que, um equilíbrio emocional, né, para trabalhar. Então, assim, muitas vezes eu saía do quarto do paciente e chorava, porque era muito triste, assim. E aí, eram adultos ou crianças? lá era um hospital adulto, mas às vezes crianças que precisavam de um tratamento muito específico iam. Mas, por exemplo, tinham histórias que teve uma que me marcou muito, que era uma paciente com câncer, que o marido largou ela quando ela teve o diagnóstico, e era um câncer de mama bem avançado, traiu ela, e aí levou a mulher, que é amante, para morar na casa, mesmo com a mulher doente acamada, sabe? Assim, Na casa? Na casa. Aff, gente, que bizarro isso. Cruel. Então, assim, muitas coisas emocionais, assim, muitas histórias que você via que, às vezes, as pessoas não tinham o apoio familiar, né? E um sentimento de impotência que deve dar, né? E aí, aquilo foi mexendo muito comigo, né? Aí, depois que eu saí do ICESP, eu passei em um concurso público e fui trabalhar em outro hospital. E no hospital eu caí aonde? No câncer. Eu falei, gente, acho que é um propósito para mim. E aí, eu fui... trabalhando um pouco, fiz terapia, né? Tudo isso para ajudar. E aí eu via que, por exemplo, vinha muito paciente e falava assim, doutora, eu não quero fazer tratamento nenhum, o médico me explicou, mas eu não quero, para mim, vou esperar o câncer me levar. Muita gente associa, né, câncer à morte, não mudar esse mindset faz toda a diferença para quem recebe o diagnóstico. E aí, isso que você perguntou de religião é muito interessante, porque às vezes eu recebia paciente, o mesmo tipo de câncer, mesmo tratamento. Um acreditava que ia dar certo, o outro acreditava que não ia dar certo. O que acreditava que ia dar certo, ele ia tão bem no tratamento, assim, fazia químio, rádio, e quase nem sentia sintoma, parecia que ele nem estava fazendo tratamento. Agora, aquele que tinha pensamento negativo, não acreditava,
era muito mais prevalente. E eu falo que a religião, para mim, me ajudou muito. Então, eu falo, eu sou crente a Deus, eu rezo, tenho lá a minha questão religiosa, a minha espiritualidade, eu cuido dela, faço meu evangelho, vou na igreja, enfim. Isso me ajudou demais. Mas hoje eu falo que eu me sinto preparada para atender os pacientes oncológicos, porque querendo ou não, a gente não deixa de trabalhar esse mental, porque muitas vezes, quando eles se sentem à vontade com você, eles começam a falar. Então, assim, para você ter ideia, eu tenho pacientes com câncer que eu atendo já há 3, 4 anos, direto, assim, todo mês. Então, fez tratamento, a gente faz a nutrição durante o tratamento, tá em remissão, a gente faz para não ter o retorno da doença, né? Então, eu tenho pacientes que eu acompanho há muito tempo. E eu falo que é uma experiência de vida também, né? Porque a gente aprende muito a dar valor à vida, assim, a tudo. Então, é gratificante, me fez crescer como pessoa e como profissional. Muito, assim, mas é difícil, você tem que ter um controle psicológico muito bom. Nossa, incrível. Quanto aprendizado, né? Quanta coisa boa que a gente ouviu aqui com você. E, gente, olha, você que está aqui conosco até agora, você vai ganhar para qualquer tipo de acompanhamento com a doutora Vanessa. Olha só, 10%, né? Isso. É só me seguir você e o podcast. Fala pra eles, qual é o seu Instagram? Ó, gente, meu Instagram é @NutriVanessaDDESantis, SANTIS. Eu gosto de falar porque às vezes falam Santos, né? E é só você me seguir, manda mensagem lá no direct, fala, olha, eu assisti o podcast Atualiza o Universo, que aí vocês vão ter direito, seja na avaliação da composição corporal com o Body Metrics e a bioimpedância, seja nos planos de acompanhamento nutricional, que eu costumo dizer, né, que uma consulta só a gente não consegue resolver tudo, né? Sim. Então, por isso que é importante. E pode ser tanto a consulta presencial quanto online, tá? E ela atende a família inteira, viu, gente? Atendo. E também, assim, vem novidade por aí, que eu já dei um spoiler para ler, mas isso depois vocês vão ver. Porque a gente pode se encontrar, eu também dou aula, né, palestra, enfim. Então, vem algumas novidades aí voltadas para vocês. Que delícia. Meu filhão vai fazer, ó, pós com ela. Ela tá lá na São Camilo também. Sim. Gente, maravilha. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos seus ensinamentos. Dá vontade da gente sair daqui e fazer tudo certinho. Vou até tomar água de novo. A gente fala, né? Mas eu brinco, sabe, Ale? Eu sempre falo para meus pacientes, ó, não quero que você faça 100% de começo. Se você conseguir já mostrar que você mudou alguma coisinha, eu já estou muito feliz já. Muito legal. Tem só mais uma pergunta que eu esqueci. Tem alguma informação, algum sintoma que as mulheres possam perceber se elas estão com alguma doença hepática? Então, normalmente quando a gente fala assim da doença hepática, o sintoma que às vezes tem é como se fosse uma má digestão mesmo, né? Porque o fígado, ele tem relação com esse processo de digestão. Tudo, na verdade, que a gente come passa pelo fígado, é metabolizado no fígado. Então, os sintomas normalmente são de má digestão e no exame de sangue começa a ter o aumento das enzimas hepáticas, que é TGO, TGP e gama-GT. Fiquem atentas, mulheradas, olha só. Isso. Vamos atualizar esse universo, você vir mais vezes. Se Deus quiser. Para os seus novos negócios serem um sucesso absoluto. Para o Miguel vir com bastante saúde, que eu não tenho dúvida que vai vir, né? Com uma nutri, com uma alimentação incrível. Um abraço para o Denis e vamos lá. Atualiza o universo.